Desde fevereiro nós estamos vivendo aí essa loucura de pandemia de Covid-19. E por incrível que pareça, quase 9 meses depois, muita gente não sabe em quem acreditar. Falam tantas coisas em nome da ciência, né? Mas depois que politizaram o vírus, até a ciência passou a ter dois extremos. A ciência da esquerda e a ciência da direita. Talvez a ciência da direita seja rotulada agora de ciência fascista ou genocida, mas ela sempre foi favorável ao isolamento vertical, isolando os vulneráveis e pessoas com comorbidades e permitindo que os demais toquem a vida, tomando alguns cuidados importantes enquanto a pandemia durar, já que o vírus tem uma letalidade muito baixa. A ciência da direita comprovou que o uso preventivo da hidroxicloroquina, azitromicina, zinco e companhia pode evitar a intubação e a superlotação de hospitais. E, aliás, mesmo com a resistência de muita gente com relação ao uso desses medicamentos, nunca chegaram ao colapso. E esse colapso sempre foi uma pregação aí de alguns profetas de cemitério, como o tal de Átila Lamarino. Veja o exemplo dos hospitais de campanha. Alguns nem foram utilizados e já foram desmontados. Se dependêssemos aí dessa ciência da direita, as aulas já teriam sido retomadas há algum tempo. Como disse o doutor Alessandro Loyola, muita coisa não faz sentido nessa pandemia. Nós estamos vivendo uma pandemia da loucura. Ele pergunta com muita objetividade se faz sentido usar uma máscara em pé em um restaurante, mas no momento em que você se senta, você pode tirar a máscara. Se você está andando no aeroporto de máscara, faz sentido você ficar sem máscara para tomar uma Coca-Cola? Eu aqui vou abrir um parênteses. Na fila do aeroporto, a distância mínima tolerada é de 2 metros entre uma pessoa e outra. Mas dentro do avião, tem 4 pessoas por metro quadrado. Isso também não faz nenhum sentido. Fecho aqui o meu parênteses. Dr. Alessandro Loyola disse também que as crianças não representam a maior faixa etária de risco para pegar Covid. Por uma razão que a gente ainda desconhece, as crianças não morrem de Covid. Elas têm dificuldade para pegar o vírus e, quando pegam, desenvolvem um quadro super leve e não conseguem nem passar o vírus direito, nem para outras crianças e nem para adultos. Agora eu pergunto, por que elas são proibidas de irem para a escola? Isso não faz o menor sentido também. Os danos que isso está causando para as crianças são enormes, mas o que vale mesmo é o que diz a ciência da esquerda, apoiada inclusive pela grande mídia. Os cientistas da esquerda defendem o lockdown, são contra a hidroxicloroquina e a favor da vacina chinesa, mesmo ela não tendo sido testada adequadamente. O Instituto Butantan não conseguiu entregar até agora documentação para a Anvisa de nenhuma fase de pesquisa realizada aí com seres humanos. E tem governador querendo obrigar a população a tomar a vacina, mesmo que ela não tenha o reconhecimento do órgão capacitado para isso. Essa ciência esquerdizada e sindicalizada acha que as crianças não podem e não devem retornar às aulas. Comprovação científica que justifique tal atitude não existe. Ao contrário, um estudo realizado pelo Insights for Education, com dados de 191 países, concluiu que a abertura de escolas não tem relação com as taxas de infecção por Covid-19. O estudo também constatou que quase todas as nações que estão sem aulas presenciais são países pobres, na primeira onda da pandemia, que serão extremamente prejudicados pelo déficit educacional. E que a maioria dos países está enfrentando a segunda onda da pandemia, permaneceu com as escolas abertas. Ontem foi publicada uma matéria no jornal Gazeta do Povo, intitulada "Manter as escolas fechadas é um erro". Eles destacaram que na segunda-feira, dia 7,
O Unicef, a agência da ONU que tem como objetivo proteger os direitos de crianças e adolescentes, utilizou o estudo como referência em um comunicado oficial no qual eles alertam aí sobre os impactos devastadores no aprendizado, no bem-estar físico e mental e na segurança das crianças, em decorrência aí do período prolongado com escolas fechadas. Na ocasião, o chefe global do Unicef afirmou que fechar as instituições de ensino significa ir na direção errada. O jornal também destaca o estudo Covid-19 e escolas, que podemos aprender com 6 meses de fechamentos e reabertura. Esse estudo ele foi desenvolvido a partir da análise diária de relatórios ministeriais, planos e políticas de resposta dos países, além de dados de instituições como o Unesco, o Banco Mundial e de veículos internacionais de imprensa. Avaliou a experiência de 191 países por um período de 7 meses, entre 10 de fevereiro e 29 de setembro, com o objetivo aí de analisar e comparar as variáveis que influenciam a decisão de líderes de governo e da sociedade quanto à reabertura das escolas. Um levantamento de dados, a Insights for Education, concluiu que as nações mais ricas e com melhor classificação no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA, que é a principal avaliação da educação básica no mundo, retornaram às aulas ou mantiveram as atividades presenciais nas escolas, mesmo em períodos de aumento das contaminações diárias. Melhor, de período de aumento das contaminações diárias. Esse é o caso, por exemplo, do Japão, que durante o período de estudo passou por 2 ondas de infecção, com o pico da segunda onda sendo notavelmente mais alto que o primeiro. O ápice das contaminações até então havia ocorrido em agosto, durante as férias de verão lá, mas o sistema de ensino retornou normalmente às aulas, mesmo com os casos ainda bastante altos. Um outro exemplo apontado no estudo vem da França. Durante o período de análise, o país havia passado por 2 fases de reabertura desde que os primeiros casos da Covid-19 foram detectados. Por 2 meses, desde a primeira reabertura até o período de férias, a partir de julho, os novos casos diários permaneceram relativamente baixos ou estáveis. Desde o final de julho, no entanto, um segundo pico passou a se formar com novas contaminações, aumentando aí rapidamente para um valor mais do que o dobro do número de casos do pico inicial em março. Apesar do aumento, a decisão de reabrir todas as escolas presencialmente continuou sendo implementada. Agora, medidas preventivas como exigir que todas as crianças maiores de 11 anos usem máscaras faciais são obrigatórias. E as atividades extracurriculares, é claro, foram reduzidas. O governo francês definiu várias condições nas quais os professores podem decidir trabalhar remotamente, como é o caso daqueles que têm mais de 65 anos. Quanto ao impacto do fechamento das escolas em países pobres, a Insights for Education argumenta que alunos de países de renda alta e média alta respondem por quase metade de todas as matrículas em todo o mundo, mas serão responsáveis por apenas 16% dos dias letivos perdidos. Em nítido contraste, a outra metade dos alunos globais de países pobres vai ter acumulado um déficit de aprendizagem, correspondente, aí veja o percentual, a 84% do total de dias de aulas presenciais perdidas devido ao Covid-19 em 2020. A Insights for Education também estima que quase metade dos 1,6 bilhão de alunos do ensino fundamental e médio do mundo inteiro, 711 milhões, não terão voltado à escola até o final de 2020. A grande maioria das crianças que não voltará à escola esse ano
vem de escolas de países pobres, é o que aponta aí a entidade. No documento, convida os gestores a revisitarem seus planos e medidas de emergência, podendo reabrir escolas adotando sistemas de segurança sanitária utilizados em outros países. O mais interessante nessa matéria, publicada ontem no jornal Gazeta do Povo, é que o Instituto rebate os principais mitos relacionados à volta às aulas. Um desses mitos pressupõe que o fechamento das escolas diminui infecções e as aberturas levam ao aumento de casos. Em contraposição, a entidade defende que não há um padrão consistente entre reabertura de escolas e os níveis de infecção. Embora nenhuma relação causal deva ser inferida globalmente em qualquer caso, não houve qualquer relação consistente entre as datas de fechamento das escolas e os casos de infecção relatados na população. Desde o fechamento, alguns países viram os níveis de infecção caírem e em muitos outros eles aumentaram. Padrões que são provavelmente devido a vários fatores e nenhuma conexão com a abertura das escolas pode ser claramente estabelecida, aponta o documento. Outro mito apontado no relatório é que os países que experimentam uma segunda onda de infecção mantiveram as escolas fechadas. Para refutá-lo, a entidade aponta que quase todos os países, 89%, que passaram por uma segunda onda de Covid-19, permanecem abertos para estudantes, conforme dados coletados no período de levantamento. Apenas 9% dos países da segunda onda, quer dizer, 4 de 45, estão mantendo as escolas fechadas. 89%, ou seja, 40 de 45, reabriram seus sistemas escolares e 2% estão de férias. Um terceiro mito considera que os países em que os casos aumentam acima dos níveis da primeira onda correm o risco de fechar novamente suas instituições de ensino. O documento aponta que, apesar dos níveis mais altos de infecção nas segundas ondas, os governos se mostraram determinados a manter as escolas abertas. Para isso, o Instituto de Pesquisa reforça a importância de haver medidas de segurança, como máscara, distanciamento nas salas de aula e protocolos específicos para casos, por exemplo, em que crianças ou funcionários apresentem sintomas. O Unicef afirma que as escolas fechadas são um erro e apela aos governantes para priorizarem a volta às aulas presenciais. Em seu comunicado oficial divulgado nesta segunda-feira, o Unicef declarou que o número de alunos afetados pelo fechamento das escolas aumentou 38% em novembro, e causa prejuízo à aprendizagem e ao bem-estar de mais de 90 milhões de alunos em todo o mundo. No documento, a entidade apela aos governos para priorizarem a reabertura das escolas, tomarem todas as ações possíveis para tornar as salas de aula um ambiente seguro e evitarem aí o fechamento das escolas em todo o país. Aí eles destacam: apesar de tudo o que aprendemos sobre Covid-19, o papel das escolas na transmissão à comunidade e as medidas que podemos tomar para manter as crianças seguras na escola, estamos indo na direção errada. E fazendo isso muito rapidamente, disse Robert Jenkins, chefe global de educação do Unicef. As evidências mostram que as escolas não são as principais ou os principais motores dessa pandemia. No entanto, o que a gente está vendo é uma tendência alarmante de que os governos, mais uma vez, estão fechando as escolas como um primeiro recurso,
e não como um último recurso. Em alguns casos, isso está sendo feito em todo o país, ao invés de comunidade por comunidade. E as crianças estão sofrendo os impactos devastadores no seu aprendizado, no seu bem-estar físico e mental e até mesmo com relação à segurança dessas crianças. O comunicado também aponta que, com as escolas fechadas, as crianças correm o risco de perderem não apenas aprendizado e sistemas de apoio, mas também alimentação e segurança. Com as crianças mais marginalizadas e têm a maior probabilidade aí de desistir completamente de frequentar as escolas. Olha só que desastre, né? E vão pagar um preço muito mais alto. Como milhões de crianças permanecem fora de suas salas de aula por mais de 9 meses e muitas mais estão revivendo a turbulência, o Unicef teme que muitas escolas estejam fechando desnecessariamente e que não tenha sido dada ênfase suficiente em tomar medidas necessárias para tornar as escolas seguras da Covid-19, declarou aí a entidade. E acrescentou ainda que o que aprendemos sobre a escolaridade durante o tempo de Covid é claro. Os benefícios de manter as escolas abertas superam e muito os custos de fechá-las. E o fechamento das escolas em todo o país deve ser evitado a qualquer custo, reforça aí o senhor Jenkins. Por isso tudo que a gente viu nessa matéria publicada ontem pelo jornal Gazeta do Povo, manter as escolas fechadas é um erro. E tirar o protagonismo do governo federal, dando uma autonomia para os governos estaduais e municipais, está causando aí um desastre muito maior aqui no Brasil, por incompetência dos ministros do nosso Supremo Tribunal Federal.